Olá, eu sou Fabiana Santos e nesse vídeo aqui eu quero responder uma pergunta que chegou por e-mail sobre medo. Obrigado por mais um vídeo, Fabiana. Poderia fazer um sobre algum medo específico? Por exemplo, o medo do novo, alguns passos que ajudariam a superá-lo e etc. Então vamos falar sobre medo do novo. O que é o medo do novo? O medo do novo é o medo do que eu não conheço. O medo do que eu nunca vi, o medo do que eu nunca vivi. E porque eu desconheço, eu temo. E não é muito louco pensar sobre isso dessa forma? Eu tenho medo do que eu não conheço. Porque se você for pensar numa viagem, por exemplo, por que você viaja? Para ver alguma coisa que você nunca viu. Ou para experimentar alguma coisa que você nunca experimentou. Claro, tem aquelas pessoas que sempre viajam para o mesmo lugar, que querem ir para a praia porque adoram ir para a praia. Eu sou uma delas, eu adoro praia. Mas eu tenho vontade sim de ir para praias diferentes que eu nunca fui. Para ver como é que é aquele lugar, para sentir aquela cidadezinha, porque eu normalmente gosto de cidade pequenininha para praia. Eu quero sentir o que é, como é que é essa cidadezinha, qual é a cara dela. Então vamos pensar sobre isso, o novo. O novo causa medo por si só? Não, o novo não causa medo, porque o novo pode causar desejo. Quando a gente pensa, quando eu penso assim numa praia nova, que eu nunca fui, que já me falaram que é super linda, me causa desejo. Eu quero ir. Então é o novo, eu quero experimentar. Isso tudo é para dizer que o novo por si só não causa medo. E se o novo por si só não causa medo, o que causa medo então? Talvez a minha falta de autoconfiança para lidar com o que o novo vai me exigir, com o que o desconhecido vai me exigir. Então, será que eu estou preparada para o que vem? Essa dúvida, ela me dá medo do desconhecido, me dá medo do novo. Será que eu estou pronta? Será que eu vou dar conta de lidar? E uma outra questão também. Será que eu vou dar conta de lidar com a culpa e com o arrependimento, se esse novo, se esse desconhecido que eu optei por ele for pior do que o conhecido, do que eu já sei como é? Então eu tenho duas realidades, a realidade que eu conheço e a realidade que eu desconheço. A que eu conheço, eu já conheço toda a potencialidade dela, eu já sei onde vai dar. É um caminho que eu já percorri e que eu já sei de cor e salteado onde é que ele vai parar. O caminho novo, eu não sei, mas e se ele for pior? E se ele for pior do que esse caminho aqui que eu já percorri várias vezes? Será que eu vou saber lidar com o meu arrependimento? Será que eu vou aprender? Será que eu vou saber lidar com a culpa de ter, então, perdido tempo, desperdiçado a minha energia percorrendo esse novo caminho? E se eu me der mal? E se eu quebrar a cara? Como é que eu vou lidar com isso depois? Então, o medo é tanto de quebrar a cara, como também de como é que eu vou lidar com o arrependimento de ter feito essa escolha. Percebe que muito do medo vem da insegurança na sua própria capacidade de lidar com as situações? Porque sim, tem uma questão real aí. Você pode, de fato, estar escolhendo um caminho diferente que você pode se dar mal, que pode ser pior do que o caminho que você tem hoje. Isso é real? É real. Existe um risco? Existe um risco. Você pode, de certa maneira, mapear esse risco? Quais são os riscos envolvidos? Sim, você pode. Da mesma maneira que eu posso descobrir o que tem nessa cidadezinha de praia que eu quero ir, e que me causa vontade de ir ou não, você também pode descobrir um pouco mais sobre esse caminho novo que você desconhece. Então você tem como minimizar os riscos? Sim, você tem. Você não tem como acabar com os riscos, não, porque você só vai saber indo. Você só vai conhecer o caminho na hora que você percorrer esse caminho. Então o risco existe? Existe. Então a decisão é, eu quero arriscar ou eu não quero arriscar? Porque esse caminho aqui, que eu já percorri muitas vezes, que eu já conheço as potencialidades, eu sei onde ele vai dar. Mas aquele outro eu desconheço. Então, se eu me der mal,
Será que eu consigo de alguma maneira calcular o que de pior poderia acontecer? O que de pior poderia ser esse eu me dar mal? Para ver se vale a pena correr esse risco. E aí eu estou lidando já com essa insegurança, mas é uma insegurança real. Agora, a insegurança que não é real, que você pode trabalhar, é o medo de como é que você vai lidar com o arrependimento, o medo de como é que você vai lidar com o seu despreparo. Essas duas inseguranças, você pode trabalhar antes, você não precisa carregá-las para o seu medo. Está me acompanhando? Então vamos lá, nós separamos o medo. O novo em si, recapitulando, o novo em si, ele não traz medo por si só. Ele traz risco? Sim, ele traz risco. Esse risco pode ser de alguma maneira calculado? Sim. Com chances de errar? Sim. Então, eu posso ter risco, eu estou de fato diante de uma situação que pode ser pior? Estou. E o medo? Provavelmente ele vem de onde? Se isso tudo é muito pensado, se até aqui eu pensei, o medo ele é visceral, ele é emocional. De onde é que ele está vindo? Do meu possível despreparo e da minha, talvez, incapacidade de lidar com o arrependimento e com a culpa depois. O seu despreparo é o seguinte, você tem coisas que você só vai aprender na hora que você precisar aprender. E aí vem o seu preparo para aprender sempre, que é um treino. A escola que a gente é educado, as escolas de uma maneira geral, não preparam a gente para aprender a aprender. A gente tem que se preparar para estar aprendendo sempre. Na hora que você se vir, diante, bom, enfim, se ver ou se vir. Na hora que você vir a si mesmo, diante de alguma coisa que você não tem preparo para fazer, você vai precisar aprender. E talvez o seu medo seja de como é que você vai lidar com essa nova necessidade de aprendizagem. Assim como o seu medo pode vir também, pode estar vindo também da sua incapacidade, da sensação de incapacidade de lidar com o arrependimento e com a culpa, que você também pode aprender agora. Então, como é que a gente resolve o medo do novo, em última instância? Calculando os riscos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se preparando para aprender sempre. Em terceiro lugar, se preparando para lidar com o arrependimento e com a culpa. Porque, afinal de contas, a vida tem que ter um pouquinho de aventura. Ou talvez muita aventura. Se você ficar sempre em cima do mesmo, mais do mesmo, vivendo sempre as mesmas coisas, sua vida vai ficar chata. O que traz delícia para a sua vida, o que traz gosto, o que traz prazer, é o diferente. É a experimentação, é onde está o crescimento, é onde está o desafio. Você vai querer levar uma vida sem aventura? Provavelmente não, né? Então se prepara para a aventura do novo. Tem como fazer isso. E eu já te mostrei os 3 pontos, que foi o que você me pediu aqui na pergunta. Me dê passos, Fabiana. Então eu te dei 3 pontos para você olhar. E eu adoraria saber, você que fez a pergunta, deixa aí um comentário. E você que está assistindo esse vídeo, também me conta o que você achou, foi útil para você? Deixa aqui um comentário. E eu quero convidar você para baixar um material gratuito que eu estou disponibilizando. Um guia que se chama 4 maneiras de descobrir as suas crenças limitantes. Eu vou te ajudar num passo a passo mesmo, são 4 exercícios fascinantes. Você vai ficar impressionado em como você vai conseguir olhar para dentro com esses 4 exercícios para descobrir quais são as suas crenças, os seus pensamentos que estão segurando você de florescer, de fazer o que você quiser nessa vida. O seu potencial está aí para você experimentar, na aventura da vida. Então, deixa eu te ajudar a descobrir o que está te segurando. Baixa esse guia, compartilhe esse vídeo se você achar que deve e a gente ainda vai se ver nos próximos vídeos, nos vídeos anteriores. Beijos!